Eu me tornei dentista, estudei em Santos, eu morria de medo de ficar fazendo vestibular. Isso aí era uma tortura para mim, de não passar, porque tinha uma pressão muito grande em você ter realmente uma faculdade. Então, com 16, 17 anos já começava aquela pressão para você entrar em alguma coisa. O que eu fiz? Como eu não sabia o que eu queria, quer dizer, no fundo eu sabia que eu queria ser jornalista, mas eu ficava tão nervosa que eu prestei para nutrição, para odontologia, para jornalismo, prestei em tudo, letras, tudo que tinha eu prestei. E eu entrei em odonto. Nossa, era chiquérrimo. Falei, meu Deus, odontologia, todo mundo quer, e eu entrei, que maravilhoso. E não entrei no que eu queria, não entrei no jornalismo. Falei, então para dizer que eu já sou estudante, então eu vou fazer odontologia, quem sabe eu não gosto, né? Eu gostava de biomédicas, a parte não só de humanas, mas também de biomédicas. Então eu tentei. Só que foi um horror. Já na faculdade eu sabia que eu tinha escolhido a profissão errada, porque enquanto estava na parte da anatomia, eu até brincava, né, tudo certo, mas quando chegou na hora de realmente tratar os pacientes, eu sofria muito, porque no caso da odontologia é muito minucioso, né, então eu ficava nervosa, jogava a dentadura no chão, já via que não ia ter jeito, e ficava de recuperação de tudo, era um horror. Mas fiz, me formei e até que eu fui uma boa dentista. Só que a única pessoa que eu podia conversar, e o jeito que eu adoro falar, estava lá com a boca aberta, cheia de coisa dentro. Eu falei, não, isso não é pra mim. Eu já sabia que eu não queria aquilo. E eu era casada na época com o Luciano do Vale. E ele falou pra mim um dia, do nada, ele chegou e falou assim, eu vou montar uma produtora em Miami, porque Miami, os Estados Unidos, eles têm pouca coisa do Brasil, e eu acho que a gente podia fazer uma produtora lá para ser correspondente, no caso da época da Bandeirantes. E também, para você não ficar sem fazer nada lá, eu vou montar uma loja. Ele montou uma loja de produtos esportivos. Você não quer ir para lá? Era tudo que eu queria, largar a faculdade, largar a odontologia, largar o meu consultório, e fechei tudo. Meu pai ficou louco comigo. Silvia, como é que você vai fazer um negócio desse? Não, eu quero ir embora, ainda mais ir para os Estados Unidos. Tudo que eu mais queria, né? Largar a odontologia, fechei o consultório e fui embora. E fui para a odontologia, deixei a odontologia para trás e fui para Miami. Lá em Miami, que aí é outra história, que apareceu a oportunidade de eu fazer o que eu queria, que era jornalismo. Então, eu fiquei um tempo lá, mais ou menos uns 2 anos, só como dona de loja. Aliás, eu fui uma ótima dona de loja. Eu não descobri, eu sabia que eu sabia vender tão bem. Então, chegavam, por exemplo, aqueles grupos de brasileiros, um monte de gente, e eu ia lá, vendia que nem água, viu? Vendia muito. Então, eu gostava, foi uma época boa na minha vida. E, paralelamente a isso, o Luciano acabou montando uma produtora. Eu falava para ele que eu queria ser jornalista, que eu gostava de trabalhar, que eu gostaria de trabalhar na televisão, mas ele achava que não, ele achava que a minha profissão era odontologia, e tudo bem que eu tinha largado, aí eu já estava agora cuidando da loja, e eu fazia aquela função de esposa, ele não queria misturar, mas ele falava que televisão não era lugar para mulher. E a gente sempre brincou com isso. Nessa época ele já era um jornalista conceituado, o grande narrador que ele sempre foi, já tinha montado toda aquela história, aquele legado que ele fez do vôlei, de conseguir fazer tudo que ele fez em relação ao esporte. Foi bem bacana esse momento dele. E aí a gente foi para lá para ele montar essa produtora, né? E ele começou a fazer Fórmula Indy. Nessa época que eu vou entrar, que é justamente quando eu comecei no jornalismo, foi o seguinte, eu estava tendo a Copa do Mundo de 1990, ele estava na Itália. E eu estava trabalhando na loja normal, tinha um balconista, tinha as pessoas, tudo cheio de gente entrando. E ele me ligou da Itália e falou, e tinha uma repórter, uma pessoa que ia sempre levar os equipamentos para ele na Fórmula Indy. Ele me ligou da Itália e falou, Silvia, a repórter falou que não vai poder viajar, que era para Detroit, não vai poder viajar porque ela tem outros compromissos e não bateu o pé, não quer ir, eu preciso que você leve material para mim. Eu falei, eu vou sair daqui, do nada, de Miami, sozinha, com um monte de equipamento e vou levar para Detroit, eu preciso que você faça isso para mim. Eu falei, tá bom. Peguei
peguei meu balconista, para eu não ir sozinha, e falei, vamos comigo. Nós saímos uma sexta-feira, e quando a gente chegou em Detroit, o pessoal da Bandeirantes ligou e falou assim, olha, Silvia, a moça não foi, só que nós também não temos outra pessoa para montar o equipamento. Eu falei, como assim? Eu cheguei do nada lá em Detroit, tinha um trailer, sem nada dentro, eu com aquele material, eu e o meu balconista, nós dois assim, sem saber nada. O que é isso? O que é Fórmula Indy? O que significa esse lugar? Eu não sei nem ligar carro direito, imagina eu estar lá no meio dos carros. Aí eu lembro que eu entrei nesse trailer às 8 da manhã, quando foi 9, quase 8 horas da noite, a gente conseguiu falar com o Brasil, montando, que a gente tinha que montar aquilo, não tinha ninguém para montar e tinha uma transmissão para ser feita. Aí eu ficava lá sentada no chão com um manual, falando para o menino, vai aí, A com B, B com C. Você imagina que eu montei isso? Eu montei sozinha, não sei montar nada. Eu montei sozinha aquilo e no sábado tinha uma transmissão. E no domingo aconteceu a transmissão de Fórmula Indy com o que eu montei. Quer dizer, olha só as coisas que eu descobri. Eu descobri que eu sabia vender, por causa da situação na minha loja. Eu descobri que eu sabia montar se eu quisesse, eu sentava ali, ó, e montava, eu e um balconista, novinho, menininho, ali nós dois tentando decifrar um quebra-cabeça, a gente colocou uma transmissão no ar. No domingo teve Fórmula Indy e eu fui a responsável por montar tudo aquilo. E aí começou por quê? Porque o Luciano, depois que eu contei, né? Olha, você não sabe, eu montei, demorou 10 horas, mas eu montei tudo. Ele falou assim, já que você passou o final de semana todo aí, quando for durante a transmissão, você fica com o fone escutando a transmissão, que eu vou te chamar. Eu falei, chamar como? Eu vou perguntar o que você viu no final de semana. Eu falei, Luciano, eu não vi nada. Eu só vi, fiquei dentro de um trailer. Ele falou, não, pesquisa, vê o que aconteceu. Na época, os dois corredores principais eram o Emerson Fittipaldi e o Raul Boesel. Fórmula Indy não era muito popular no Brasil, mas todo mundo conhecia o Emerson e o Raul. Então as pessoas começaram a ver por causa da Bandeirantes, começou a colocar a Fórmula Indy, depois acabou sendo um grande sucesso. Quando chegou no domingo, eu tinha escrito, né? Eu cheguei do sábado para o domingo e comecei a escrever tudo que eu tinha visto. E a hora que ele me chamou da Itália, agora, no meio da transmissão, agora, sei que, vamos lá, vamos saber tudo que aconteceu esse final de semana com a Silvia Lins. Silvia, com você. Eu comecei a falar, e quando você fala em transmissão ao vivo, tem um retorno. E aí eu falava assim, oi Luciana, eu dizia, oi Luciana, tudo bem aí? Tudo bem, estamos aqui. Falei, gente, eu não vou conseguir falar, o que eu fiz? Eu puxei aquilo para não me atrapalhar. E comecei a ler tudo que eu tinha escrito. Bom, no sábado aconteceu isso, parará. Vocês imaginam que o Luciano do Vale me chamou no meio do jogo do Brasil, apenas para eu falar, tá tudo bem, tá, o Emerson andou, eu não sabia. E eu comecei a falar e ele falava, Silvia, eu não escutava porque eu tinha tirado o negócio daqui. Foi um vexame. Tiveram que me cortar no ar. Mas foi assim que começou a minha vida. Depois, isso daí eu fui colocada lá. Depois eu comecei a fazer, acabou acontecendo de eu acompanhar, aí eu peguei esse material, eu ia levar sempre, em todos os lugares levava, e de vez em quando aí eu, falava um pouquinho só. Mas isso não significava que você estar sendo jornalista, eu estava quebrando um belo de um galho. Depois de quase uns 6 meses, mais ou menos, um ano, eu senti necessidade, eu falei, Luciano, eu preciso fazer alguma coisa, eu não tenho jornalismo. Aí eu tenho um curso na Universidade de Miami, que é de um ano de jornalismo, mas assim, não é como é aqui. Você faz tudo, é como se for, para estrangeiro. Então você aprende, mexe aqui, mexe ali, como é que faz, você vai em ilha de edição. Eu aprendi até a câmera, eu filmava bem. É que era muito pesada, mas eu gravava bem. Então eu aprendi um pouco de tudo, fiz um curso, falei, quando eu voltar para o Brasil eu faço uma faculdade maior. Mas aí não deu tempo, né? Quando eu voltei para o Brasil eu já tinha quase 8 anos de profissão. Então, lá não. Lá nos Estados Unidos não tem. Zero. Aliás, as pessoas são obrigadas, especialmente a mulher, é obrigada a ser recebida em qualquer lugar como os homens. Não existe preconceito. Zero. Eu vou dizer, eu nunca sofri preconceito nenhum. Eu acho que eu sofri assédio. Assédio sim. Sempre era assim, ou paquerada, ou jogava alguma coisa, sabe aquela coisa do famoso se colar, colou. Sempre tinha alguma graça, mas eu sempre soube sair bem dessa história, dava risada. Enfim, você tem que ter um jogo de cintura.
Mas lá nos Estados Unidos, não. Por exemplo, teve uma passagem, a gente eles são obrigados a falar com a gente sempre. E quando eu estava fazendo MBA, tem uma passagem que eu até sempre coloco, né, em relação ao Michael Jordan, que foi um grande ídolo para mim, e foi um grande ídolo mundial do basquete. Agora ele já parou, mas Michael Jordan realmente é muito famoso. E eu estava grávida da minha filha de 9 meses. O jogo que teve, para vocês terem uma ideia, foi no sábado à noite. A minha filha nasceu na segunda-feira, então vocês imaginam o estágio que eu estava fazendo essa entrevista. Eu entrei para entrevistar o Michael Jordan dentro do vestiário. Então vocês imaginam aqueles homens enormes, eu passando, muitos sem toalha, então aqui ó, eu ia passando e já estava aqui, né? Eu até baixava a cabeça. Eles foram parando, as toalhas foram caindo, por quê? Porque não era uma mulher que estava entrando, era uma grávida, é diferente. Para o homem é diferente, uma grávida e uma mulher, é incrível. A grávida parece que vira santa, né? De repente era uma santa entrando ali e eles ficaram absolutamente constrangidos. E quem que vai cantar uma grávida? Ninguém, né? Lá fui eu, passei e o Michael Jordan estava me esperando, eu fiz a entrevista com ele, ele até brincou como que um chefe poderia deixar uma jornalista trabalhando, né, com 9 meses. Mas meu chefe nessa época então já era o meu marido, ou ex-marido, no caso que a gente acabou se separando, o Luciano do Vale. Mas nunca sofri preconceito, nem lá e nem aqui. Então, eu vim pra cá, vim pro Brasil. Minha filha nasceu em 92, eu cheguei no Brasil em 93. Por quê? Porque acabou a Fórmula Indy, né? Acabou a Fórmula Indy, não. Acabou a parceria Bandeirantes com a Fórmula Indy. Então eu fui obrigada a voltar. Porque eu já não estava mais casada com o Luciano. E aí eu já tinha minha filha. Falei, bom, não vou ficar aqui nos Estados Unidos sem um trabalho. Então eu voltei para o Brasil e voltei para a Bandeirantes. Voltei como repórter, fiquei muito tempo fazendo reportagem. Eu era setorista. Setorista o que é? Você cobre, né? Ou Palmeiras, ou São Paulo. Eu ia lá todo dia, 10 da manhã eu estava lá fazendo reportagem. Então eu fiquei muito tempo na reportagem. Apresentar, apareceu essa possibilidade depois de uns 2, 3 anos mais ou menos, que eu fazia aos sábados. Já existia o Show do Esporte. E no sábado eles criaram um programa para fazer entre os jogos. Então, a espera, né? Então vai ter um jogo no domingo, a gente fazia a espera do sábado. E era bem legal, bem legal. A gente tinha bastante audiência, eu ficava a tarde inteira. Foi aí a primeira coisa que eu fiz em vídeo, apresentando. Já era repórter, já fazia passagem, aparecia nas coisas. Para a faixa nobre, demorou mais ou menos uns 6 meses, depois que eu estava, que tinha uma escala, né? Programas foram criados. Eu acho que representou para mim, essa época toda foi muito boa, porque tinha o programa de sábado, tinha a faixa nova do esporte, às vezes eu apresentava na hora do almoço o Esporte Total. Então foi toda uma época que foi criada, né, vários programas, e que eu pude participar. Então foi uma experiência bacana para mim, não só o programa em si, porque os programas eram mais ou menos parecidos, você apresentar tudo ao vivo, nada gravado, era tudo ao vivo. Então, para mim, eu acho que foi o conjunto, né, ter participado dessa época. Eu sempre gostei mais do futebol. Sério. Eu acho que o futebol, o futebol é diferente de todos. Quando você vai assistir, é diferente de tudo. Você assiste basquete, é legal, assiste o vôlei, torce muito e tal. Só que o futebol tem a torcida que é maluca. A torcida do futebol é diferente. Tanto que a gente vê um monte de violência, a gente vê a rivalidade é muito forte. Isso não existe nos outros esportes. Ninguém se mata para a torcida de um clube para o outro por causa do basquete, por causa do vôlei, por causa do tênis. Ninguém se mata. Agora se mata pelo futebol. E é uma coisa muito intensa. Só quem vai num jogo, por exemplo, no Corinthians e Palmeiras, para entender o que é a energia do futebol. Então, o que eu mais gosto de assistir, de participar, de fazer matéria é futebol. Com certeza. Por quê? Porque o Brasil é futebol. Em qualquer lugar existe um campinho de futebol. O moleque, ele já nasce já com a bola na mão, no pé, entendeu? É diferente, é uma outra cultura. Enquanto nos Estados Unidos o basquete e o beisebol são os principais esportes, qualquer canto que você vai nos Estados Unidos tem alguém jogando beisebol.
Em qualquer canto também agora tem, para vocês terem uma ideia, o golfe. Então aqui tem um monte de campinho, né? Lá tem um monte de campinho de golfe público. As pessoas podem simplesmente jogar, aqui já não. Então é diferente a cultura do país, né? Por exemplo, Cuba tem bastante boxe, porque lá todo mundo luta boxe. Criancinha pequena, em qualquer canto tem boxe. Aqui no Brasil, em qualquer lugar que você vai, tem futebol. Então faz parte da cultura do brasileiro, futebol. Eu sou apaixonada. Isso é minha adrenalina, minha vida. Eu respiro o que eu faço. Eu vou te dizer, eu fico doente quando eu não estou fazendo o que eu faço. É assim, eu posso ter um monte de problema, eu posso estar triste, já briguei com o namorado de ficar assim, morrendo de dor, e eu chego aquilo lá e eu esqueço da minha vida. Quando eu entro no ar, eu esqueço da minha vida, eu me divirto. Eu sempre falo, aliás, eu tenho uma filha de 23 anos, eu falo, escolha uma profissão que você se diverte. Tipo assim, ai que delícia, eu vou trabalhar. É mais ou menos isso. Ai que delícia, eu vou trabalhar. Que bom que eu vou trabalhar hoje, porque eu gosto tanto do que eu faço, que pra mim é uma diversão. Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito realizada na minha carreira. Eu já fiz, né, esse ano, 2015, 25 anos de carreira. Então, você vê, deu tempo de fazer 6 anos de odontologia, né, 6 anos que eu tive consultório e agora eu já fiz 25 anos, eu estou ficando velhinha. Mas eu me realizei tudo que você possa imaginar, eu consegui fazer na minha carreira. Eu fiz a cobertura de 5 Copas do Mundo, 5 Olimpíadas, eu estava lá, eu presenciei grandes coisas, grandes eventos, eu participei da vida do Luciano do Vale, tudo que ele montou, na época do vôlei, a história do show do esporte, quer dizer, a história do esporte no Brasil se confunde muito com a minha vida. Então, dizer que eu não sou uma pessoa realizada, eu sou e muito. Já conquistei tudo o que eu queria. Mas, é o que eu falei, eu gosto muito do que eu faço, então eu quero cada vez fazer mais, porque é o que eu gosto de fazer. É a minha cachaça que eu falo, é a minha adrenalina da minha vida. Então, me tirar isso, eu vou ficar triste. Eu descobri que eu gosto de escrever, então uma coisa que me deixa muito feliz é escrever. Eu tenho uma coluna de jornal que eu faço, que eu mostro o lado da mulher, a visão da mulher e aquilo que me emociona dentro do futebol ou dentro dos esportes. Então toda semana eu procuro aquilo que me emociona. Não é porque é um gol ou uma parte técnica, não. O que me emocionou? O que me chamou a atenção? O que me instigou? Eu vou lá e escrevo. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Então eu quero ainda pegar essas crônicas e montar um livro. Eu acho que eu posso contribuir muito, pasmem, para passar o meu conteúdo. Independente de gostar muito do que eu faço, eu queria poder dar aula, fazer palestras para jovens, ajudar dentro da profissão a passar um pouco do que eu aprendi, um pouco do que eu vivi. E, se for possível, né, não sei se vai ser possível, quanto tempo que ainda vou ficar em frente às câmeras, mas eu queria ter um programa, tipo, lembra o Cara a Cara da Marília Gabriela? Então, só que um cara a cara diferente, só com pessoas do esporte, mas falando de alma. Pouco me importa o que a pessoa fez no sentido de carreira, até eu pensei, falando tudo, fez isso, fez aquilo, só que a hora que eu começar a abrir a câmera para eu falar com a pessoa, eu quero saber o que ela sente, o que ela passou, o que ela sofreu para chegar até ali. Quais foram os momentos tristes, os momentos alegres, o que ela teve que abrir mão, o que ela aprendeu, qual foi a coragem, tudo que ela teve que viver. Então, o que ela guardou dentro dela. É isso que me interessa nas pessoas. Ai, já entrevistei todo mundo que eu queria. Nossa, sei lá, deixa eu pensar. Sei lá, acho que quem que eu amo de paixão? Eu entrevistei o Ayrton Senna, eu entrevistei o Emerson, eu entrevistei o Michael Jordan, eu entrevistei o Pelé, eu entrevistei... Nossa! Ai, não sei, acho que... Não, eu lembrei um que eu quero entrevistar e não consegui ainda, o Tite. Não consigo entrevistar o Tite. O Brasil, primeiro que o Brasil, ele tem poucos, né, ídolos. Ele devia até cultuar mais esses ídolos, mas alguns são bem preservados, né? No caso do Ayrton Senna, do Pelé. O que eu acho que está faltando um ídolo mais consistente. Hoje a gente fala em Neymar, né? Mas se você comparar, o Neymar, brilhante, mas você vai comparar o Neymar com o Pelé, com o Ayrton Senna, não sei, cada um é numa época, cada um é numa fase.
Eu acho que hoje, nesse nível, a gente não tem. Foi muito legal porque o Ayrton Senna, ele estava na Fórmula 1 e ele, um ano antes de morrer, ele começou a fazer muita reflexão de vida. Ele estava num grande prêmio de Mônaco e ele, numa das curvas que ele fez lá, que tem uma parte em Mônaco, que você passa dentro de um túnel, ele conta que ele entrou nesse túnel e ele viu Deus, né? Ele começou a ficar muito religioso, muito reflexivo. Ele achou que a vida dele já não estava fazendo sentido na Fórmula 1 e queria procurar outras coisas. E aí ele conversou com o Emerson sobre isso. O Emerson falou: Ayrton, por que você... O Emerson chamava ele de Ayrton. Ayrton, por que você não vem experimentar a Fórmula Indy? Vem até aqui, vem nos Estados Unidos e experimenta. E eu era muito amiga do Emerson, até por conta da cobertura da Fórmula Indy. O Emerson me ligou, tipo, sexta-feira de manhã, falou: Silvia, eu estou no meio do deserto, o Ayrton está aqui, ele vai fazer um teste de Fórmula Indy. Não tem nenhum jornalista aqui, eu queria que você viesse. Pega um câmera e vem, você consegue? Eu fiquei louca, ensandecida. Peguei um câmera, pedi para o meu chefe. Quando era 1h da tarde, eu estava pegando um avião, eu e ele. Não sabia quem encontrar, por quê? Não tinha imprensa, não tinha nada, porque o Ayrton não queria. Quando eu cheguei lá no final da tarde, eles estavam em uma espécie de um oásis, um hotel muito bonito, dentro do deserto, no meio do deserto. Quando eu cheguei lá, depois do jantar, eu já senti um clima estranho, porque o Ayrton nem olhava pra minha cara, né? Ele falou que ele não ia, ele ficou bravo com o Emerson, falou: eu não vou dar entrevista pra ninguém. Passou, eu fui dormir super decepcionada, mas eu tava ali, né? No dia seguinte, aí o Emerson me ligou e falou assim: Silvia, vamos tentar quebrar esse gelo dele, né? Vamos... No café da manhã, quando a gente estiver tomando um café da manhã no sábado, você chega. Imagina, eu chegar, tava lá o Emerson e o Ayrton Senna sentado tomando café, oi, tô aqui. Mas eu fui, né? Lá fui eu, cara de pau também. Não tinha chance, eu tava lá pra fazer isso. Aí eu fui, sentei e tava assim, o Senna aqui, eu sentei do lado dele, que é aqueles fofinhos ali, só tinha uma cadeira. E aí o Emerson tentando me empurrar lá para ficar perto do Senna. O Senna nem olhava pra minha cara. Ele não olhava pra mim. Era como se eu não existisse. Nunca contei isso pra ninguém. Era como se eu não existisse. Aí, porque todo mundo fala, né? Ah, ele entrevistou o Senna, mas ninguém sabe esse bastidor. Aliás, nunca ninguém me perguntou esse bastidor. Aí o Ayrton aqui, eu do lado do Senna, esquerdo, e aqui o Emerson. Eles começando a conversar, o Emerson tentando me colocar no assunto, e ele nada. Ele simplesmente ignorava meus ataques. Não existia, Silvia não existia. Aí eu fiquei pensando: o que eu faço, meu Deus, o que eu faço? E o que eu fiz? Falei assim: pera um pouquinho, ele está sendo deselegante como mulher. Ele está sendo deselegante comigo. Aí eu coloquei meu cotovelo assim, fiquei assim, e comecei a falar só com o Emerson. Aí ele falava e falava só com o Emerson. Falava e falava só com o Emerson. Aí ele veio falar comigo e eu falei assim: olha, você pode até me dar entrevista, mas você está sendo muito deselegante como uma mulher. Você me decepcionou muito. Ah! Ele começou a rir. Ah! Ganhei o cara! Ele falou assim: você é marrento, intensiva. Eu falei: caramba, ele me chamou. Você não respeita esse cara que está aí na frente? Você não respeita o Emerson? Você não veio lá da Europa até aqui? Se ele me chamou, ele confia em mim. Eu não vou fazer nada que você ache que não deva fazer. Eu vou apenas cumprir um momento importante. Esse é um momento importante da sua vida. Se depois você não quiser que publique, aí tudo bem, mas deixa eu fazer a minha parte. E outra coisa, fala comigo, não precisa me tratar desse jeito. A partir daí, acabou. O que eu queria fazer? Era assim, o que eu queria fazer? Então eu fui, ele entrou no carro, ele sentou, ele falava: tá bom assim, Silvia, tá bom? E eu fiz. Então foi um final de semana surreal, que eu ficava andando de carrinho de golfe para cima e para baixo com o Emerson e com o Ayrton Senna. Aí almoçamos, jantamos, eu fiz toda aquela parte. Foi uma entrevista única, tanto que só eu tenho esse registro. Essa matéria foi mostrada já para 150 países, está no Instituto Ayrton Senna. Quando você entra no Instituto, eles colocam e dão um crédito para mim. Então foi um momento único na minha vida, que realmente foi um privilégio, e está aí esse registro. Ser jornalista é perguntar e ser curioso o tempo todo. A minha filha até brinca comigo, às vezes quando ela conhece alguém, eu estou assim do lado, um amigo, eu faço tanta pergunta, ela fala assim: mãe, pelo amor de Deus, tá? Eu vou te apresentar um amigo, por favor,
tá? Não, esquece a jornalista, você é só minha mãe, esquece a jornalista, porque eu fico fazendo pergunta. Eu quero saber tudo, eu sou uma pessoa absolutamente interessada. E outra coisa, cara de pau. Tem que ser muito cara de pau, senão não vai pra frente não. Eu acho que o jornalismo não vai acabar nesse sentido, porque as histórias têm que ser contadas, e são contadas pelo jornalista. O jornalista ele tem essa função, principalmente o jornalista esportivo, né? A função dele é registrar essas passagens, como eu falei do Ayrton Senna, e acompanhar essa evolução. Através dos nossos registros de jornalistas, a gente pode contar a história da evolução, a história da humanidade, do que está acontecendo. Essas crônicas todas que eu faço, se juntar, aí de 2009 até agora tem um registro de vários recordes que foram quebrados. Então eu acho que a função do jornalista não vai acabar nunca. E a única coisa que talvez mude, eu acho que é a forma de mostrar essa matéria. Cada vez mais está rápida, cada vez mais o jornalista está editando a própria matéria. Cada vez mais ele já sai com uma câmerazinha, ele mesmo fala, ele mesmo edita, ele mesmo manda para a emissora e ele mesmo posta na hora. Então está muito mais rápido. Mas o jornalista, a função do repórter, do jornalista, continua. Eu acho que durante a entrevista eu passei muito do que eu sinto em relação à carreira de jornalismo. Eu acho que é uma coisa que quem quer seguir essa carreira tem que ser apaixonado pelo que faz. Por favor, só sigam se vocês forem muito apaixonados. Tem que gostar, tem que ser curioso, tem que estar sempre presente, tem que estar sempre muito bem informado, preparado para algumas derrotas, porque às vezes a gente não consegue aquilo que a gente quer, mas isso é em qualquer profissão. Agora, o principal, qual é a função de vocês? É perpetuar o momento, né? Tem um fotógrafo, mas nós também. Então, quando você for escrever alguma coisa, quando você for fazer uma matéria, pense que, principalmente nessa época de internet, essa matéria pode ser vista pelo mundo inteiro. Então, essa responsabilidade é muito importante. E não seja um jornalista nicho, entendeu? Aquele jornalista que não conta a verdade. Porque o mais importante de tudo é você sempre contar a verdade. Eu conheço jornalistas sensacionalistas que tentaram, de alguma forma, você tem ali a verdade, mas você mascara para aquilo fazer sucesso e para dar ibope. Por favor, não seja esse jornalista, porque desses daí tem de monte. Seja um jornalista verdadeiro. As pessoas acreditem no que você está falando. Mesmo que você não entenda muito, mas eles acreditam no que você está falando.